Quando a gente se compara, lá no fundo, a gente sabe que a gente também queria ter, ser ou fazer a mesma coisa. Então, nesse vídeo, eu vou te ajudar a desmontar todo esse comportamento de comparação nas redes sociais, para você de fato transformar a sua vida, tendo domínio sobre quem você é e se tornando quem você tanto quer ser. Oiê! Eu sou a Maria Júlia, psicóloga clínica, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e atendo mulheres online. Pega o seu café e bora conversar sobre comparação. Se você já buscou vários vídeos e várias dicas para deixar de se comparar, muito provavelmente você encontrou uma mesma resposta. Entenda que a realidade dos outros é diferente da sua. E por mais que isso seja um fato, por mais que faça sentido para a gente começar esse debate sobre deixar de se comparar, é muito importante a gente entender que só saber que a realidade dos outros é diferente da sua não vai mudar nada. Porque se fosse só isso, você não estaria aqui hoje buscando mais uma resposta. E para já começar com um exercício prático, eu quero que a gente entenda primeiro por que você está se comparando, com quem você está se comparando e o que você pensa e sente quando você tem o comportamento de se comparar. Isso vai ser fundamental porque é muito comum que nós tenhamos referências, principalmente hoje em dia na rede social, em que a gente pode conhecer a vida de várias pessoas, pegar dicas e realmente aprender com a rotina, com a vida ou com o conhecimento de outros. Isso é muito positivo. O problema quanto à comparação não está aí. A questão é que às vezes a gente se compara com as pessoas que a gente admira e às vezes a gente também se compara com gente que a gente nem conhece. E aí que mora o perigo. Talvez você saiba de onde as suas referências partiram para ser quem são hoje, para estarem onde estão hoje e para terem o que têm hoje. E talvez sequer você saiba disso, mas calma, a gente vai chegar lá. O perigo mora em se comparar com pessoas que você sequer sabe quem são, onde moram, o que fazem e tudo mais, porque aí a gente parte do pressuposto de que sim, a realidade das pessoas é diferente da sua, mas qual é essa realidade? A sua realidade você conhece, o seu passado você conhece, o seu histórico você conhece, da onde você saiu você sabe, mas e essas pessoas? Então, quanto à comparação com pessoas que você sequer sabe quem são, a gente vai precisar entender se isso vale a pena manter ou não. Bora tirar isso da sua vida. E quanto às referências, eu disse que talvez você saiba de onde elas saíram para ser quem são hoje, mas talvez não. Então, um exercício prático que eu peço que você faça hoje é, ao invés de simplesmente assistir os stories ou ver o conteúdo que essas pessoas que você tanto admira estão criando, vai lá embaixo, busca todo o histórico dela, tenta entender da onde ela saiu para ser quem ela é hoje. Então, se possível, chega lá na primeira publicação dela, tanto do Instagram quanto do TikTok ou aqui no YouTube, realmente faz uma busca, uma pesquisa sobre quem essa pessoa era antes dela ser quem você tanto admira. Esse exercício prático é tão importante porque às vezes a gente olha para as pessoas e pensa: nossa, fulana é tão linda, nossa, fulana fala tão bem, é tão inteligente, nossa, fulana é tão produtiva. E a gente não faz ideia de como era a vida da pessoa antes dela ser quem ela é hoje. Talvez essa pessoa que você admira pela beleza não se cuidasse tanto anos atrás. Talvez a pessoa que você admira tanto por ser produtiva e estudiosa sequer lia um livro anos atrás. E como que a gente vai ter acesso a essas informações? Buscando. Eu sei que você pode pensar, nossa, mas eu vou perder tempo, aí vai parecer que eu estou stalkeando a pessoa. E de certa forma, sim, você vai perder um tempinho e você vai estar stalkeando ela. Mas o que é bom desse exercício é provar para você mesma, com evidências, com fatos, com informações concretas, que essas pessoas que você admira não nasceram assim. Elas se tornaram quem elas são. E sabe para que isso abre brecha, abre margem? Para que você pense, se elas chegaram até aqui, eu também consigo. Se ninguém nasceu com cabelo escovado, lindo, perfeito, com o rosto maquiado e impecável, sendo super estudiosa e falando super bem, criando conteúdos e sendo criativa, isso significa que elas tiveram que se desenvolver de alguma forma. E isso também, obviamente, quer dizer que você pode se desenvolver também. E um ponto muito importante aqui é que talvez você não encontre histórico algum. Talvez a pessoa tenha excluído ou arquivado as postagens ou vídeos antigos. E isso já serve como uma informação relevante. Pensa comigo.
Se alguém arquiva ou exclui o histórico dela, muito provavelmente ela não se sente confortável que pessoas vejam o que aconteceu antes daquela data em que de fato ela disponibiliza os arquivos. Porque, gente, todo mundo começa errando, todo mundo começa sendo ruim em alguma coisa. Para desenvolver uma habilidade, para desenvolver uma característica, para aprender alguma coisa, a gente precisa começar sem saber aquilo. E aí, ser vista errando, ser vista sendo ruim em algo, começando algo e tendo principalmente a possibilidade de falhar, é muito, muito chato. Seja para você, seja para mim ou para qualquer outra pessoa. Então, se ela não tiver esses dados disponíveis, talvez ela não criasse conteúdo e realmente não postasse nada, mas talvez ela não queira ser vista nesse sentido passado. Talvez ela queira se mostrar só a partir de um certo momento da história dela. É legal que você entenda que, se você não pode saber de onde ela veio, como ela começou, é fato que ela começou de algum lugar. E não, ela não começou sendo linda como ela é hoje, ela não começou sendo super inteligente, estudiosa ou produtiva como ela é hoje. Tendo esse exercício prático, que é ouro, ouro mesmo, porque como eu disse, mostra para você que as pessoas começaram de algum lugar, mostra para você a realidade de fato daquela pessoa antes de chegar onde ela tá e ser o motivo pelo qual você tanto admira ela. Também abre margem para você entender e concretizar de uma vez por todas que você é capaz de mudar o seu futuro. Tendo isso em vista, a gente vai partir para o segundo ponto. Quando a gente se compara com outra pessoa, a gente de certa forma está fazendo um julgamento. Talvez um julgamento de si mesma, se diminuindo, e colocando o outro num pedestal, em algum local mais elevado do que onde você se encontra. E tendo em vista que a comparação, portanto, é um julgamento de si e do outro, a gente precisa levar em consideração algo que eu gosto muito de trazer para as minhas pacientes sobre julgamentos. Quando a gente olha para o outro e julga, ou nesse caso, quando a gente olha para o outro e se compara, fazendo esse julgamento, levando o outro, a gente perde de vista que aquele momento, aquela ação que ela teve, aquele ganho que ela teve, aquela característica que ela mostrou ter ou parecia ter, é uma fração em toda a vida daquele ser humano. Assim como você ainda não ter ou ser aquilo que você deseja, também é só uma fração, é só uma fase da sua vida. Talvez aquela pessoa que é tão legal, ou tão inteligente, ou tão bonita, não seja assim 100% do tempo. Assim como você não vai ser nenhuma característica isolada 100% do tempo. Você é um ser humano muito mais complexo que isso, e as outras pessoas também. Então talvez aquela moça tão bonita, tão perfeita que você vê na rede social, não esteja arrumada o tempo todo. Não esteja impecável daquela forma como ela se apresenta na rede social o tempo todo. E isso é crucial para tanto validar o local onde você está, para se acolher na fase em que você se encontra, porque isso ajuda a gente a se perceber para além de uma ação, para além de uma característica, um comportamento que a gente teve ou não teve. Somos seres muito mais complexos que isso. Sempre bom lembrar. Espero que isso sirva como validação e acolhimento da fase que você está, para que isso também te estimule a buscar a transformação que você tanto deseja e merece. Se você não souber onde você quer chegar, você provavelmente não vai chegar em lugar nenhum. Pelo menos não de forma intencional, então talvez você chegue em um lugar que você, na verdade, de forma nenhuma queria. E aqui é bem Alice no País das Maravilhas mesmo. Se você não sabe para onde você vai, tanto faz o caminho que você tomar. E lembrando, não tomar uma decisão também é decidir algo, só que as consequências de todas as suas decisões vão te levar a algum lugar, quer você queira, quer não. Então, melhor fazer isso de uma forma intencional e realmente tomar uma decisão voltada para os seus valores e objetivos, do que deixar a vida te levar e você chegar em um lugar que você não queria. Óbvio que eu tô falando muito num sentido de objetivos, chegar em algum lugar, ter um destino. Só que quanto a desenvolvimento pessoal, que é primordial para conquistar objetivos, você também vai ter um caminho a ser trilhado. Você também vai precisar desenvolver características, se enxergar como uma pessoa inteligente, bonita, ou seja lá
o que você admira nessas outras pessoas. Então, da mesmíssima forma que você soube do histórico das pessoas e descobriu como, de certa forma, elas se desenvolveram, eu sei de onde ela saiu, o que ela usou, de quem ela teve ajuda, como ela fez para chegar até aqui, eu quero que você trace esse mesmo histórico, só que seu. De onde você veio, qual foi a sua realidade, como é a sua realidade hoje, como você está hoje e onde você quer chegar. E traçar esse histórico é muito importante porque muitas vezes a gente se vê hoje, no sentido da comparação, como uma pessoa que está atrasada, como uma pessoa preguiçosa, que não faz nada do que deveria ou que nunca vai chegar onde quer. Porque, olha pra mim, é tão mais fácil para os outros. Só que se a gente parar um momento para refletir de onde de fato você veio, como foi a sua infância, como foi sua adolescência, como foram os primeiros anos da vida adulta e como você está aqui agora, muito provavelmente você vai achar evidências de que sim, você se desenvolveu ao longo da vida. E isso, mais uma vez, vai reforçar a ideia de que você consegue mudar o seu destino. Da mesma forma que, desde lá do seu passado, você evoluiu para algum local para estar aqui hoje, você hoje pode tomar decisões e agir perante o seu futuro. Você percebe o quão potente é isso? Então, ao invés de simplesmente definir a meta, a gente vai olhar para trás também. A gente vai ver todas as suas conquistas, todos os seus avanços, todas as suas evoluções. E por mais que seja difícil reconhecer e se valorizar por isso agora, confie em mim. Ter acesso a essas evidências já é muito, muito valioso. Muito melhor ter como fato que você se desenvolveu do que ficar acreditando que você não merece algo melhor daqui para frente porque você é incapaz de se desenvolver. Pensa só no benefício de mudar esses pensamentos. E aqui trazendo um pouco da psicologia, na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, a gente vai compreender que todas as nossas cognições, de certa forma, modulam os nossos comportamentos. Isso quer dizer que tudo que a gente pensa e acredita faz com que a gente aja de uma certa maneira. É o famoso, a gente age de acordo com o que a gente acredita. Então, se você acredita que você não pode mudar, que tudo é mais fácil para os outros e que você nunca vai chegar no seu objetivo, isso vai gerar uma desmotivação tão grande e talvez mesmo até o comportamento de se comparar, observando como é fácil para os outros, observando onde você poderia estar, se você utilizasse o seu potencial, observando o que você poderia fazer com o seu corpo, com a sua saúde, com o seu tempo, enquanto você está aí, só observando o sucesso dos outros. Então, quando a gente faz essa mudança de pensamento, quando a gente pensa e acredita que sim, você é capaz de mudar, assim como essas suas referências mudaram, ou que você é capaz de se desenvolver, assim como essas pessoas se desenvolveram, a gente cria um pouco mais de motivação e vontade de agir. É claro que a partir disso, o nosso comportamento de parar de se comparar e começar a agir perante a nossa transformação não vem num passe de mágica, mas essa mudança no pensamento é um início para mudar o comportamento em si. Então, recapitulando, o primeiro ponto é entender quem são as suas referências e quem sequer vale a pena acompanhar. Segundo, a gente foi atrás do histórico de cada referência para entender quem a pessoa era antes de se tornar quem você tanto admira. Terceiro, a partir desse histórico, a gente entendeu que, se essas pessoas mudaram, você também é capaz de mudar. Quarto, a partir disso, traçando o seu próprio histórico, entendendo de onde você veio para estar aqui agora, é possível reconhecer que você já se desenvolveu, o que reforça a ideia de que sim, você pode mudar. E agora, quinto, a gente vai desenvolver o olhar para o futuro, quem você quer se tornar. E principalmente no quem você quer se tornar, eu quero que você defina as características dessa pessoa. Se você quer se tornar uma criadora de conteúdo, talvez você ainda não se veja como uma pessoa criativa. Eu quero me tornar uma pessoa criativa porque eu quero criar conteúdos para a internet e monetizar e ter uma renda extra. Qual a característica, o que e por quê? A característica criativa, o que criadora de conteúdo e por que renda extra. Então, depois de toda essa definição da característica do que e por quê, nós vamos definir o como. Como essa pessoa, sua referência quanto à criação de conteúdo, quem você vê e admira pela criatividade, fez ou faz para se tornar criativa ou para manter a sua criatividade ativa. Então, a ideia é fazer um agregado dos seus objetivos
principalmente visando o como, porque é aí que a transformação acontece, quando a gente entende como trilhar esse caminho para além do que a pessoa que a gente admira trilhou. Lembra que o histórico era importante? Pois bem, se a pessoa saiu de ponto A para o ponto B, ela teve que fazer algo para chegar no ponto B. Da mesma forma, você vai sair do ponto A, do aqui e agora, para o ponto B. Sabendo qual é esse ponto B, a gente precisa entender o que fazer para transicionar entre um ponto e outro. Acho que vocês estão conseguindo respirar um pouco mais tranquilas e entendendo como que se dá o processo de mudança, né? Como eu disse, não seria nada mágico a partir da mudança de pensamento. Mas, reforço mais uma vez, o pensamento acaba gerando emoções que podem sim desencadear um comportamento que a gente quer ou um comportamento que a gente não quer, como a comparação. E aí, tendo essa definição do seu objetivo, do como, conseguindo de certa forma reconhecer que você já evoluiu e reforçando esse pensamento de que você vai conseguir chegar lá, porque se outras pessoas chegaram, você também é capaz, a gente vai conseguir desenvolver uma autoeficácia um pouco mais estruturada. Porque se você tiver diariamente empenhada e compromissada consigo mesma, no seu processo de mudança, no seu processo de desenvolvimento, isso mais uma vez vai servir como evidência de que você é capaz de mudar. Então a ideia não é só também ter o como, mas fazer, executar esse como, de preferência bem frequente, principalmente no início. Eu gosto sempre de dizer que para formar hábitos, nós precisamos focar primeiro na frequência e depois na intensidade. Mas isso é papo para um outro vídeo. Se você quiser vídeo aqui sobre hábitos, já comenta. Então, toda vez que você agir perante o seu desenvolvimento, cada pequena ação vai servir como uma evidência de que você está no caminho certo para chegar onde você deseja. Percebe como todos os pontos vão se conectando e a partir disso você vai fortalecendo a ideia de que você também é inteligente, de que você também é bonita, de que você também é produtivo e criativo, ou seja lá o que for. Porque se você se empenha em estudar ou ler um pouco por dia, você é estudiosa, você é uma leitora. Da mesma forma, se vê bonita. Se você usa sua referência como inspiração, tá? Ela se maquia todo dia para ir trabalhar. Beleza, muito provavelmente por isso que eu vejo ela bonita e me comparo. Será que eu não posso me arrumar um pouco mais para ir trabalhar também? Isso vai te aproximando da característica ser bonita, estar bonita, mas dentro dos seus critérios, voltados para os seus valores e objetivos e principalmente tendo em vista as suas condições de vida. Lembrando lá daquele primeiro ponto clichê, a realidade do outro é diferente da sua. Então no como você vai estruturar essas ações para te aproximar dessas características, para reforçar que você é também uma pessoa com essa característica que você admira, e esse tempo em que você vai estar aplicando, executando essas ações, muito provavelmente você vai estar longe das redes sociais, tendo o comportamento de se comparar. Então todo o caminho que a gente trilhou basicamente é para chegar exatamente aqui. Como deixar de se comparar então? Fazendo todos esses exercícios e chegando ao ponto de definir como executar ações na sua vida que vão te levar a ser quem você admira. A gente vai sair da comparação para a inspiração. A gente vai sair da comparação para a execução. A gente vai sair da comparação para ser. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ele te ajudou, me ajuda aqui também se inscrevendo no canal e deixando seu like. Se você tiver ideia de algum conteúdo que possa te ajudar, deixa aqui nos comentários que eu mais do que feliz vou gravar esse vídeo para você e a gente se vê no próximo.